crianças! Sejam bem-vindos a mais uma história aqui na nossa tenda. Olá, crianças! Oi, tia Rose! Tudo bem? Oi, Filipa! Nossa, menino! É que eu tô feliz, tia! Eu tô feliz! Você tá Mas feliz? você acha que... Eu tô! Tava com saudade! Ô, tia Rose, acho que ele pensa que a gente é surdo. Tá doendo meu ouvido. Oi, gente! Ah, muito bem. Melhor. Oi, crianças, tô aqui com vocês. Mó legal! E hoje, crianças, e Pepeu, Filipa, nós vamos ver como Deus trabalhou na sua história com os animais. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas, não sabemos? Verdade. Inclusive ele criou todos os animais. Hoje tem um montãozinho aqui, ó, tia Rose. Isso. E vocês vão ver como que coisa bacana nessa história, como Deus usou um animal. Deus usou um animal! É. Ele usou mais um, né? Mas hoje a gente vai falar de qual? Nós vamos falar de uma mulinha. Uma Uma mula. mula! Ah, então essa eu sei! Eu falei mulinha porque normalmente as mulas são pequenas, são que nem os burrinhos, Eu né? acho mó bonitinho, mulinha. Eu também mula, acho. Eu acho mó bonitinho. E os o pessoal animais? fala assim, você é uma mula. Eu falo, ai, mas ela é tão bonita. Isso, Filipe. A gente fica ofendido com qualquer coisa, né, Filipe? Não. Às vezes as pessoas querem ofender, a gente quer cutucar, alfinetar, mas nós sempre podemos dar sempre uma boa resposta. É verdade, tia, igual assim, não tem gente que fala que a pessoa é filha da mãe? E do pai também, é verdade? Isso mesmo, Pepeu, com certeza. Mas na nossa história, fala de um homem chamado Balaão. Não, pera É. um pouquinho, eu não entendi. Balão? Não é balão, é Balaão. Ah, é Paula Grande. Hoje eles estão impossíveis, É uma crianças. bala grande. Balão! Eu quero um balão! É, Felipe, parece mesmo. Essas crianças me fazem rir, isso é muito bom. Mas esse homem era um homem especial, ele tinha uma particularidade. Ele interpretava coisas de Deus de uma forma muito única, muito especial. Então deve ser por isso que a mula também era, né? Vamos saber, né? E o que acontece? Havia um rei naquela região, Abimeleque, e ele chamou Balaão para conversar com ele. E Balaão... Achando que ia ser doce. E achando que ia ser fácil. E aí, ele achou que, ou melhor falando, achou mesmo, que ele podia ajudar aquele rei. Então ele resolveu ir. E aí ele pegou a mula dele, que era companheira de viagem, sempre ali, firme com ele. As pessoas não usavam carro, né, tia Rose, Não naquela tinha época. carro, não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha quatro- avião, Não tinha 4x4. não tinha navio. Exatamente. Não Ou tinha... era a pé, ou era com um animalzinho de 4 patas, né, tia? Exatamente, era desse jeito. E ele foi. E para surpresa de Balaão, quando chegou num determinado momento, a mula empacou. Ela não quis continuar. Como assim, empacou? Ela não saiu do lugar. Ela parou com ele e não ia mais. Ele achou estranho. E ele, o que ele fez? Começou a bater nela para ela andar. E ela se desviando dali. Tadinha, não podia bater nela, né? Eu ia falar isso agora. E é isso que nós também podemos, nós não devemos machucar os animais. Porque Não. Deus criou os animais para viver com os homens. Infelizmente, existe uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, que entrou no mundo, que é o pecado. E por conta disso, tem animais que nós já não conseguimos conviver de forma calma e harmoniosa, entenderam? Verdade. Foi por causa do pecado. Mas não pode judiar os animais, Não, né? mas nós temos os animais que nós chamamos de animais domésticos, tem aqueles que a gente põe como cavalos, né? Girafas. Existem animais que nós podemos apreciar sem machucá-los, porque eles fazem parte do mundo assim como nós, Verdade. tá? E ele começou a bater, e é aí que vem a surpresa e o poder de Deus. Você sabe o que aconteceu? Não. O quê? A mula falou. Quê? É. A mula falou, tia. Essa eu Falou. queria ver.
Porque nosso Deus, ele é poderoso. Nós achamos que Deus não é capaz de fazer alguma coisa. Deus é capaz de fazer o que ele quiser. E ele fez a mula falar com Balaão. Gente, que espetáculo! E ela falou... Ô, tia Rose! Falando com você! E tia Rose, a gente fica pensando que esses desenhos que os animais falam é de hoje. Não, eles foram inspirados em alguma coisa, né, Filipa? É verdade! Deus já pensou nisso antes dessas criações. Deus sempre existiu. Ele é eterno, então nada é novo para Deus. Para nós é que é novidade, né? Verdade. Então, e o que ela falou para ele? O que vocês acham que ela falou para ele? Para de me bater! Ela, um pouquinho parecido, Filipe. Ela disse, por que você está me batendo? Ah. Ele deve ter ficado branco, né? Nossa, ele tomou um susto. Gente, Tipo assim, eu não tenho- acredito. É. Essa mula falou comigo. Ele ficou surpreendido. Eu teria saído correndo. E eu acho que se o meu cachorro falasse comigo, eu ia sair correndo. Eu também. Então, o que aconteceu? Ele falou para ela, mas você parou. E eu não entendi por que você parou. E aí, a resposta dela para ele, que ela tinha visto um anjo com uma espada no caminho. E ela estava protegendo Balaão. Por isso, ela se desviou. É como se o anjo estivesse falando pra não ir por ali, né? Sim, nesse quesito, olha que interessante, nós podemos fazer um paralelo. Ela teve um olhar espiritual, porque ele não estava vendo o anjo. Aí, já que ele não viu, Deus permitiu que o animal visse, né, tia? Isso. Ele tava na crença dele mesmo. E eu posso ajudar o rei. Isso. Aí, lembra que eu falei? é. Ele achava que ele podia ajudar o rei. Então ele saiu na força dele. Exatamente. Ele não pediu orientação para Deus. Ele não orou naquele momento, Senhor, o que eu vou falar para ele, né? Não pediu sabedoria Não para pediu Deus. sabedoria, ele foi na força. E às vezes nós fazemos isso. Isso é verdade, tia. Às Mesmo. vezes, se fosse às vezes, estava bom. É quase sempre. Ô, Filipa, As como eu pessoas gosto só- da sabedoria dessa menina. Mas Quase as pessoas sempre. só vão buscar Deus assim quando a coisa tá feia. E olha pra lá de feia, né? É. Mas não é. E no dia a dia, nós devemos ter essa prática. Tá lá lavando louça, tá falando com Deus, tá perguntando alguma coisa com Deus, compartilhando, lembrando. Vai passar roupa, a mesma coisa. Vai dar aula, vai sair para trabalhar, pede orientação de Deus, né? E tantas Verdade. coisas que nós podemos todos os dias falar com Deus. Mas naquele momento, ela falou para ele do anjo com uma espada no caminho e ela quis proteger Balaão. Olha o coração do animal. Precisou. Ela era Deus amiguinha dele, né? Igual minha cachorrinha. ela andava sempre com ele, né? E para você ver como Deus ali naquele momento quis ensinar para Balaão isso. E ele usou o quê? Um animal. A mulinha. É a mulinha. Animais não falam, mas Deus com seu poder naquele momento fez isso acontecer. E aí, depois disso, foi que ele conseguiu ver o anjo. E aí, o anjo falou para Balaão que ele estava ali exatamente para abrir os olhos dele espiritual. Porque tudo que vem do Senhor também é espiritual, né? Verdade. Porque nós temos um corpo e espírito, um dia vamos morar no céu, com um corpo renovado, quando Jesus voltar para buscar. Por Ou isso, quando a gente for antes dele voltar, né, tia Rose? ainda tem pode isso. ser mesmo. Também, com certeza. Mas, por que nós estamos falando disso? Porque o anjo queria dizer para ele que ele só iria falar para o rei o que Deus quisesse que ele falasse. Nada mais, né? Nada Porque mais. às vezes a gente faz isso, tia Rose, a gente fica querendo ajudar as pessoas por nós mesmos, dar conselho Sim. por nós mesmos. Isso. E Deus deixou a sua palavra, né, para isso, né? Exatamente. E aí havia a intenção tanto de Balaão Ouvi. como a do rei. Porque também não sabíamos quais eram as intenções do rei. Né? Verdade. Então, nisso que nós temos que buscar. Muitas vezes nós estamos pensando que estamos ajudando e não estamos. Mas devemos ter o nosso olhar sensível, crianças, às necessidades dos amiguinhos também. Às vezes você tem um amiguinho na escola
E você vê só o lado ruim dele, às vezes você não vê algo que ele está precisando também. E às vezes, crianças, a criança reage de forma também às vezes agressiva, mas ela tem problemas na casa dela e a gente não consegue ver com os nossos olhos, mas o nosso coração pode ser sensível para tentar entender porque aquele colega é daquele jeito. Por isso que a gente que é de Jesus tem sempre que dar amor, né, tia? Sim, nem sempre é fácil. Sim, nem porque sempre às vezes maltratam a gente. Isso. Mas, mesmo assim, a gente tem que fazer o bem. Eu treino bastante, tia Rose. Sabe como que eu treino? Sei. Com Ou não sei. Com Conta pra teteu. nós. Mas eu te O teteu com esses gritos, olha, eu vou te falar. Eu tenho minha paciência e meu amor. Isso é ouvido, falando né? nisso, a Aninha te mandou um abraço, tá? Ah, diz pra Aninha que logo a gente se vê. Tá bom. Ela também mandou um Isso. abraço pra senhora, tá, tia? Tá bom. E com isso, nós aprendemos o quanto nós devemos estar sensíveis. E quando formos a uma missão, no caso, né, Balaão achou que estava indo numa grande missão, porque ele iria ajudar o rei, mas ele achou que podia. Deus tinha um outro propósito, e um outro propósito para ele. Ele se esqueceu de consultar a Deus antes de sair para poder ajudar o rei, né? E ainda bem que Deus usou a mula, né? Usou a mula Eu e já o tô anjo, aqui, né? Eu já tô aqui assim, sabe, tia Rose? Fala. Assim, ó, eu tô. Por quê? Porque eu não orei hoje ainda. Aí eu vou chegar em casa e eu vou orar, pedir ajuda pra Deus nesse dia, tá bom? Isso. Não precisa chegar em casa, não. Quando você estiver saindo daqui, já vai falando com ele. Mas, Já, Filipa, mas eu não vou falar agora porque a tia Rose tá contando história. Não, quando estiver saindo daqui. você sabe que tem um versículo na Bíblia, lá em Mateus 28, no Novo Testamento, que quando Jesus manda os discípulos irem falar do amor dele, do evangelho para as pessoas, ele fala assim, que eles deveriam ajudar a ensinar todos os dias tudo que Jesus já tinha ensinado. Por isso nós precisamos estudar a Bíblia sempre, para estar relembrando todo momento, porque a nossa mente esquece, não esquece? Esquece o nome, eu esqueço das coisas. Nossa mente fica cheia de coisa desse mundo aqui, né? Exatamente. Então, nós temos que estar sempre ouvindo, orando, falando com Deus, para que nós nunca nos esqueçamos de tudo que Ele nos ensina, principalmente o seu amor e as suas promessas na nossa vida. Senão ele vai mandar a minha Tuti falar. Vai mesmo. É o que eu falei, se o meu cachorro falasse comigo, ia tomar um susto. Mas o nosso Deus é poderoso e Ele usa e faz da forma que lhe apraz. Mas Deus é muito bom, crianças. O tempo todo. E nós vamos ficar aqui com essa história de que os animais também são usados por Deus para poder nos abençoar. Não é verdade? É verdade. Então, crianças, que fique essa lição hoje para vocês. E vocês? Vamos falar o que para as crianças? Olha, eu vou falar que essa história está na Bíblia. Tá lá em Números. Isso. A gente, lendo a Bíblia, conhece essas histórias tão legais. Então, leiam a Bíblia, peçam para alguém ler, dá para achar na internet. Até se você não sabe ler, tem aquela que é falada. Também tem isso, tá bom? Isso, que nós podemos ouvir. E não esqueçam também de falar com Deus, né? Eu ia falar isso agora. Então pode falar. Então fala. Eu ia falar, porque essa história nos traz, assim, o conhecimento que a gente, tudo que for fazer, tem que falar com Deus. Muito bem, Teteu. Crianças? E não precisa ser gritando. Pode falar baixinho que dá certo. Mas se quiser gritar, pode sim. Crianças, até a próxima história. Tchau! Tchau!